nós não tem nenhum defeito. Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar um jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar E acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeito, e nos ensinou essa lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar E e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Um planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar E e acreditar. E no futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. No deserto tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez relembrar.
toda dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto Certo tão só, entre homens também, vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Bom dia, meus amigos. Hoje eu vou falar sobre essa data tão importante que é o Dia dos Pais. E para poder começarmos a falar sobre o Dia dos Pais, e a gente entender um pouco o que é ser pai, qual a função do pai, a gente vai começar com uma historinha que eu convivi, né, com um aluno, e esse aluno ele acabou me passando algumas características interessantes do que não deve ser um pai. Vamos começar aqui essa pequena história? Então vou chamar aqui meu amiguinho que vai representar esse meu amigo que realmente aconteceu, o Fredinho. Tudo bom? Bom dia para vocês. Então vou começar a história seguinte. Um dia eu estava dando aula, na quinta série, não me lembro a série, e apareceu um garotinho que tinha uns 14, 15 anos. E ele então chegou para mim e disse: bom dia, tio. Tem uma novidade. Qual é a sua novidade? Eu vou ser pai. Eu sou pai. Você é pai? Já com essa idade? Sim, eu sou pai. E aí, como é que tá a criança? Eu não sei não. Poxa, tu não é pai? Tu não sabe da criança? Tu está indo lá ver a criança? Sou não. Tu está ajudando materialmente a criança com alguma coisa? Sou não. Ajuda também a lei lá do afeto? Não, também não dou não. Nem sei onde é que ele está, uma hora dessa. Aí eu falei para ele: então tu não é pai. Porque pai é aquela pessoa que dá assistência, que dá afeto, que dá carinho, que vai lá, que cuida, pergunta como é que está, enfim, está sempre acompanhando como é que está a criança, vendo se está tudo certinho. Isso é que é verdadeiro pai. Porque isso que tu faz até os animais fazem, né? Põe uma criatura no mundo e some. Isso não é ser pai. Então tem que aprender a ser pai. Professor, o que importa é o psicológico, né? Eu contar aqui, saber que sou e passar para os meus amigos. E aí, então, tchau, professor, e foi embora. Então muitas pessoas vivem essa realidade. Acham que ser pai é simplesmente colocar no mundo. Não, deixa de ser um pai porque você é um pai biológico. Mas o verdadeiro pai é aquele que assume a função de pai, que é aquele que vai lá dar afeto, né, o carinho, dá o suporte, cuida, ouve, conversa. Enfim, tem várias características de um verdadeiro pai. E aí a gente tem que entender qual é essa finalidade. Todos nós tivemos um pai e temos nossa referência de como vamos ser o pai a partir do momento que a gente tem a referência do pai que nós tivemos. Podemos ter referências boas, poderemos ter também referências não tão muito boas, mas a gente tem que aprender. Se meu pai foi afetuoso, carinhoso, cuidadoso, certamente eu seria uma pessoa assim. Mas também se meu pai foi muito bruto, eu vou dar mais afeto às pessoas. Se eu não gostei daquela brutalidade, eu vou ser mais afetuoso. Se meu pai não me conversava comigo, então eu vou começar a conversar mais com o meu filho. Então a gente tem que pegar as diferenças. Se foi boa, eu faço. Se for negativo, eu faço ao contrário. Por exemplo, meu pai nunca foi de me abraçar, nunca foi de me beijar em público, fazer essas coisas. E eu sempre sentia vontade, porque eu via os outros pais abraçando e beijando os meus colegas. E eu pensei: meu Deus, meu pai não é meu pai. Porque os colegas, todos os pais abraçam e beijam. O meu não faz isso. E durante muito tempo eu pensei que o meu pai não era meu pai. Mas depois eu fui entender que ele foi criado assim meio... ele tinha sido abandonado, nunca teve muito afeto. E aí depois daquele dia eu resolvi que eu ia dar todo o afeto que eu não tinha recebido para minhas filhas. Na verdade, eu tenho 4 filhas e 1 filho. E aí os 2 são do coração. E aí nós temos então que procurar fazer essa parte. Nós começamos a ser pai a partir do momento que a criança começa a ser gerada lá na barriguinha da mãe, né? da minha esposa. Então a criancinha está sendo gerada, a criancinha que eu participei nesse processo, ela está lá e eu tenho que conversar, cuidar. E o papel do pai é muito importante, porque a mãe, apesar da mãe ficar os 9 meses com a criancinha lá dentro da barriguinha, porque a gente está no melhor lugar do mundo, é a barriga da mãe. Comidinha na hora certa, a gente dorme o tanto que quer, a temperatura é ótima, o som também é ótimo, ali a gente ouve nada muito... Enfim, nós estamos no melhor lugar do mundo e a mãe está ali fazendo o possível para manter a gente no melhor lugar. E o papel do pai é ajudar essa mãe, né, a cuidar da gente. Quando a gente trata a nossa mãe, a esposa, com afeto, com carinho, aquele bebê que está lá também vai receber todo esse afeto e carinho. E se a mãe ficar muito zangada, estressada, aquela criança também vai ser estressada. Então nós temos, os pais têm
que procurar dar todo o afeto àquela futura mãe que está tendo ali aquela criancinha, para que aquela criança possa nascer saudável e nos amando. Há casos de pais que não queriam aquela criança, rejeitavam a criança de todo jeito. Por que você não abortou? Por que você não tirou essa criança? Não era o momento, a gente não tem condições financeiras, e você vai ter essa criança, não sei o quê. Vamos tirar a mãe, não, vou ter essa criança. Aconteceu um caso interessante, quando a criança nasce, o pai tenta pegar ela, ela chora de pavor, porque ela sentiu que foi rejeitada durante todo o processo que ela estava lá na barriguinha da mãe. Então o pai tem que ter esse cuidado de dar todo o amor e todo o afeto, aí mesmo conversar, passar a mão na barriguinha lá da mãe, falando com seu filhinho, olha, papai te esperando, papai te ama, vamos ser muito amigos, vamos brincar muito, se divertir, a gente vai se abraçar, e ela fica assim já desejosa de nascer e ir para os seus braços, que é uma coisa maravilhosa. Enfim, nós temos que trabalhar essa ideia de dar proteção. Às vezes o pai pode não estar presente, mas ele está dando a proteção também. Para ter uma ideia, tem uma lenda dos índios Cherokees, lá dos Estados Unidos, como ele se dá a preparação do seu filho assim que ele sai da fase da infância, né, e vai para a fase da adolescência, que começa já nesse processo de desenvolvimento. Eles têm todo um ritual. O pai leva o filho o alto de uma montanha fria, bem alto. Chegando lá no alto dessa montanha, o que ele faz? Ele pega, põe uma venda nos olhos da criança, manda ela sentar no chão e ficar imóvel. Ele diz para ela o seguinte, olha, isso aí mais 6 horas da tarde, assim, você vai ficar aqui, vai anoitecer e você não pode se mover por nada. Por nada e aí amanhã de manhã venham lhe pegar. Você não pode se mover por nada, não deixe que o medo lhe tome conta de você, aceite essa missão, porque é a sua passagem. E ele fica nervoso. E aí então começa a noite. E de repente aquela criaturazinha passa a noite toda lá vendo sons de animais, bichos se rastejando pelo chão, o vento frio, trovões, tanta coisa. E ele amedrontado, e de repente quando chega pela manhã, ele vê o nascer do sol, ele tira sua venda. Quando ele tira, ele observou que seu pai tinha passado a noite todinha do seu lado. E assim também somos nós na nossa vida. A gente pode estar brincando, indo para a escola, mas a gente não sabe que temos uma proteção, que o pai está lá. Em qualquer momento nos ajudando, está presente. Pode não estar fisicamente ali, mas ele está presente com a gente. Há várias pessoas que procuram se espelhar no pai durante as profissões, porque nós sabemos que na família o pai é mais responsável pelaquela questão da razão, né, da formação intelectual, das questões profissionais, e a mãe é mais pelo sentimento, da afetividade, da doçura, do amor. E aí nós sabemos que esses dois se juntam em nós e vai formar o ser humano. Se um deles falhar, atrapalha o outro. Se a mãe não dá o afeto que deveria, se não dá a atenção, o que é que acontece? Essa criança vai nascer com um problema afetivo. Pode ser até muito inteligente, mas não sabe lidar com seus sofrimentos. Se por acaso ela tem todo o afeto, todo da mãe, mas não tem todo o amparo do pai, às vezes se dá um mau profissional, uma pessoa que não tem os parâmetros para ser um profissional bom. E aí nós sabemos que os pais têm essa função. Então a primeira função do pai é dar esse afeto, esse suporte emocional, é cuidar, é abraçar, respeitar, é dar tempo, porque às vezes nessa correria de ganhar dinheiro a gente diz que nunca tem tempo, mas a gente tem tempo para passar às vezes 30 minutos respondendo, dando likes em WhatsApp, Facebook, temos tempo para tanta coisa, às vezes a gente acha que estamos perdendo nosso tempo com os nossos filhos. A gente está aproveitando, dando suporte a ele. Eu me lembro de uma historinha também, que uma criancinha chegou para o pai e disse o seguinte, da seguinte forma, vamos usar aqui nosso amiguinho. Pai, por que o senhor não fica comigo mais tempo? Meu filho, papai é professor, papai dá muita aula, eu dou aula há muito tempo, eu não tenho tempo. Papai, quanto é uma aula sua? O que você quer saber quanto é a minha aula? Eu queria saber quanto é uma aula sua. Minha aula é R$35, né? Vá para lá. Depois a gente conversa, que eu não estou tempo não, que eu estou preparando aqui uma aula. E aí, Fredinho saiu. Saiu e ele fez uma coisa interessante. Ele começou a pegar e juntar o dinheiro que ele recebia para o seu lanche, juntando o dinheirinho do seu lanche, até chegar os R$30. E aí ele chegou um dia para o seu pai. Pai, que foi? Eu queria comprar, eu quero 1 hora do seu tempo. 1 hora do meu tempo, mas por que você quer? O senhor não disse que sua aula, 1 hora custa R$30? A minha hora custa R$30. Pois eu quero que tome o dinheiro. E ele pegou e deu R$30 para o pai. Disse, pronto, agora eu quero 1 hora do seu tempo. Daquele dia em diante,
Ô meu filho, me desculpe se eu não tinha tempo para você. A partir de hoje, você não precisa pagar para eu ter tempo para você, viu? A gente vai ter momentos todo dia agora para nós brincarmos e se tornarmos umas pessoas mais unidas, mais amigas e mais amorosas. Oh, papai. Ai. E assim a gente tem que aproveitar esses momentos, porque é um momento único na nossa existência. Muitas pessoas querem ser pai nesse momento e não conseguem, não tem essa oportunidade. E nós, né, como eu tive essa oportunidade, essa bênção de ser pai nessa existência, vou ser filho na próxima existência e vou ser pai de novo, e com certeza levarei muitas experiências e ajudarei muitas outras criaturas também a serem melhores pais no futuro. Desejo muita paz, muito amor a todos os pais nesse momento e muita paciência com essas crianças que já nascem assim tão meio agitadas. Vamos ter paciência, porque também um dia nós já demos muito trabalho aos nossos pais. Interessante que o papai, a mamãe era mais de bater. A mamãe batia quando a gente fazia uma danação e o papai era mais de conversar. E ele chamava a gente, quando eu fazia uma malinação com meu irmão, ele levava a gente para detrás da casa, mandava a gente se abraçar e ficava lá conversando. Olha, vocês me atrapalham demais a vida, eu trabalho o dia todo para ajudar vocês, não sei o quê. Era um sermão enorme de 30 minutos. Eu odiava aquilo, tinha raiva e às vezes eu cheguei um momento a pensar que a pizza da mamãe era melhor do que aquele sermão do papai. E em determinadas situações, quando eu fazia uma malinação, eu corria logo para a mãe. Mamãe, me bate antes que o papai chegue e queira conversar comigo aquele tempo todinho. Mas foi bom aquela conversa, foi bom tudo aquilo que ele passou. Pode naquele momento eu não ter dado muita atenção, mas hoje estão gravadas na minha mente todas as suas palavras e eu busco fazer realmente o que ele fez para mim. Então, muito obrigado pela oportunidade e feliz Dia dos Pais a todos. Nossos olhos imaginar em Jesus e agradecer a tudo isso, meu Deus. A mamãe, a papai, esse dia de hoje, que as crianças que estejam no orfanato e as da rua, que tenham um abrigo, uma comida e onde morar. E agradecer a nosso aconchego, a nossa comida, a tudo que temos, a nossa família, é tudo isso, os animais que nós temos nesse planeta, planta, esse planeta. Agradecer a tudo isso. Amém.